vamos fazer um exame minucioso, vamos fazer um comentário minucioso desse livro, O Novo Século, de Eric Hobsbawm. Esse livro aqui, importante. Na verdade, esse livro, ele trata daquilo que o próprio historiador Hobsbawm coloca no seu livro A Era dos Extremos. Então estamos diante da escritura de uma entrevista que Hobsbawm fez para o italiano Antonio Polito. Então, Hobsbawm foi entrevistado em 1999 e ele examinou aqui nessa entrevista todas as linhas de força do breve século XX, que ele traçou minuciosamente no livro dele, A Era dos Extremos. Então ele veio discutir nesse livro o enfraquecimento dos Estados nacionais, o ressurgimento dos conflitos étnicos, as mudanças promovidas devido ao avanço da ciência, o avanço da tecnologia, o crescimento demográfico e também o crescimento, a urbanização que foi acelerada, essa urbanização acelerada, esse crescimento demográfico e esse livro é uma espécie de aula magna sobre a responsabilidade do historiador. Qual é a responsabilidade do historiador frente aos tempos de hoje? Então vejam bem, aqui Hobsbawm vai analisar também coisas importantes que nós esquecemos, não é? Ele vai dizer, o século XX foi exatamente o século onde houve a queda dos impérios. Houve a fragmentação e o colapso de um império muito antigo, que é o Império Turco-Otomano, que já era conhecido na Europa como o homem doente da Europa. Então, a queda desse império resultou também, o fim deste império resultou também na formação de novos estados e de novos conflitos. Temos também outro império que vai ter seu fim, que é exatamente o Império Austro-Húngaro. O império que dominava a região da Áustria, da Hungria, da Tchecoslováquia, e que já tinha dominado antes parte também da Itália. Então, o fim do Império dos Habsburgo, o Império Habsburgo-Lorena, é um império chamado de Estado tampão. Então, o Estado dos Habsburgos, ele controlava essas diversas nacionalidades sobre o regime, não é, da Casa de Habsburgo. É também o fim de outro império, que é o Império da Alemanha. Então, na regência da Prússia,
havia o controle de toda a Alemanha, a Baviera, o Württemberg, sob a casa da Prússia, e o final também do Império na Rússia, aonde uma dinastia muito antiga, né? O Nicolau II, ele é o representante da dinastia Romanov, que governou a Rússia por séculos. Então vamos apontar também o século XX como o século da grande Revolução Russa, a revolução que retira do trono Nicolau II, que mostra uma Rússia decadente do ponto de vista político, não é? Temos que também compreender que esta revolução ela era muito mais esperada em um estado aonde a revolução industrial tivesse tido um avanço muito grande. No entanto, ela vai aparecer em um estado onde havia um atraso muito grande em um governo de uma elite ainda feudal, de um estado ainda um estado absolutista. Então nós temos que perceber no século XX, não é perceber, que compreender e entender os reflexos da queda destes impérios para o século XX. E também a crise, não é? O enfraquecimento dos estados nacionais. O outro aspecto é que é no século XX que vai estourar a grande guerra do século XX. A grande guerra do século XX, que é composta pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda Guerra Mundial, porque os mesmos elementos que levaram à Primeira Guerra são os mesmos que levam à Segunda Guerra. E após a Segunda Guerra, esse mundo dividido em um mundo, não é, de uma guerra fria, com duas nações, que nós podemos dizer, à frente, não é? Então, vem os Estados Unidos da América e a Rússia, que desse modo agora se torna a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então isso é um ponto importante. Só que nós vamos encontrar no século XX a globalização. A globalização abolindo as distâncias. Abolindo distâncias e tempo. A globalização onde um carro de marca americana tem componentes japoneses, que já mostram o quê? Que já mostra um movimento, uma mudança, mostrando o tempo todo que as mudanças, elas são contínuas, tá certo? Então, tudo isso serve para você perceber que o que nós vivemos hoje, no século XXI, tem as suas raízes lá no século XX. A situação de guerra atual tem suas raízes no século XX. A atual situação americana, a situação da China, a situação da Rússia, as raízes são no século XX. Temos que refletir sobre essa Europa de hoje e a OTAN, sobre a Rússia de hoje frente à Europa com a OTAN, e também
a China, a condição da China hoje, dentro desse sistema de globalização, dentro do sistema do capitalismo. Então é importante para a gente compreender as guerras atuais, tá certo? Que você, quando liga a TV, já é assim um banho de conflitos, né? Dos conflitos que ocorrem na atualidade, da questão da Palestina, da questão da Rússia e do seu presidente eleito pela 4ª vez, dos enfrentamentos da Rússia contra a OTAN. Então, este pequeno livro tem uma importância fundamental para a gente analisar que o capitalismo continua sendo capitalismo, que a exploração continua sendo exploração, que o mundo globalizado é o mundo do sistema capitalista, é o mundo dessa exploração, é o mundo das lutas de classe, que a história da humanidade continua sendo a história das lutas de classe, e que os trabalhadores deveriam estar unidos. Veja uma questão aqui no Brasil, nós estamos enfrentando aqui no Brasil uma greve das universidades federais, dos seus docentes e dos seus técnicos administrativos, em busca de salário, em busca de condições para o funcionamento dessas universidades, da pesquisa, do ensino, da extensão. E nós encontramos o quê? Não é? Nós encontramos uma universidade aflita, funcionários e professores aflitos, com salários defasados há mais de 10 anos, uma elite brasileira querendo terceirização o tempo todo, porque terceirização é algo importante desse capitalismo selvagem, um Estado brasileiro que continua a ser o birô dos negócios das elites, o nosso Estado, que lá na Constituição diz que é democrático de direito, é verdadeiramente o Estado capitalista, é verdadeiramente o Estado liberal, não é? Ninguém comenta isso, só se comenta liberdade, democracia, justiça, mas você não encontra essa justiça para todos, essa democracia para todos. Nós encontramos exatamente, historicamente, um país de sofrimento, um país onde uma elite tem tudo e o restante não tem nada. E vejam bem, os deuses vendem quando dão. Quando você acredita que o governo está lhe dando, na verdade ele está vendendo. Portanto, é necessário ler este livro e é necessário lembrar que é importante que o trabalhador acorde, que o trabalhador se organize. Eu deixo aqui a dica da leitura do livro, tá certo? E também para você compreender este sistema selvagem, aonde as guerras continuam no século XXI.
Nós temos guerra lá na Europa, nós temos guerra lá na Palestina. As guerras, elas continuaram. E o mundo da África continua também com guerras. Tá certo? E existe o que também para a gente pensar? Que existe uma guerra contínua pela sobrevivência dentro desse sistema. A vida do brasileiro é uma guerra contínua, aonde o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem. O trabalhador, ele vive na guerra contínua. Uma guerra de todos contra todos. Uma guerra sutil, aonde você vai enxergar isso no salário, vai enxergar na pobreza, na miséria, na falta de assistência à saúde. Governantes que governam a serviço destas novas elites, dessa burguesia que não sabe cuidar nem dos pobres que ela produz.